Já parou para pensar nisso? Imagina só, você se dedica, constrói algo com todo o seu esforço. E de repente, tudo parece que vai desmoronar. De novo e de novo. Como é que se lida com uma oposição que parece que não vai te dar sossego? Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, que traz umas lições bem surpreendentes sobre perseverança no meio do conflito. Então, nossa análise de hoje vai lá para o capítulo 26 de Gênesis, para acompanhar a história de Isaac. É uma história sobre sobreviver num tempo de fome, mas que no fundo gira em torno de uma briga por algo que no deserto vale mais que ouro: água. Vamos conhecer os poços da contenda. Bem, toda grande história geralmente começa com um baita desafio, né? E a de Isaac começa no meio de uma crise daquelas. Pensa numa terra seca, rachada, onde sobreviver já é uma vitória. É nesse cenário que uma promessa divina aparece, sabe, como uma luz. E é ela que vai dar o tom de tudo que vem pela frente. A fome aperta e Isaac, assim como o pai dele Abraão fez antes, se vê obrigado a sair da sua terra. Essa busca por sobrevivência leva ele até Gerar, um território dos filisteus, governado pelo rei Abimeleque. Ele chega ali como um estrangeiro, sem ter a menor ideia se vai encontrar ajuda ou hostilidade. E é justamente aí, nesse momento de total vulnerabilidade, que essa promessa divina ecoa. E não é só sobre sobreviver à fome, não. É uma garantia de herança, de bênção, de um futuro gigantesco para sua descendência. Essa promessa vira uma espécie de bússola que vai guiar cada decisão de Isaac dali em diante. Tá, mas como é que essa promessa de bênção se torna realidade no mundo real? A resposta é, bem, surpreendente. A gente vai ver agora como a prosperidade de Isaac, em vez de trazer paz, acabou plantando medo e inveja e criando conflitos que ninguém esperava. Mesmo com a garantia divina no bolso, o medo ainda é uma força e tanto. Com medo de morrer por causa da beleza da sua esposa, Rebeca, Isaac repete um erro do pai dele. Ele a apresenta como sua irmã. Isso mostra uma coisa interessante, que a fé e a fragilidade humana podem andar lado a lado, sabe? É uma luta constante contra a insegurança. E então a bênção prometida se manifesta de um jeito absurdo. Mesmo numa terra de fome, a colheita de Isaac se multiplica por 100. 100 vezes. Ele não está só sobrevivendo, ele está prosperando de um jeito que desafia a lógica. Um sucesso impossível de passar despercebido. E aqui está o grande paradoxo da história. A bênção de Deus acaba virando gatilho para a inveja dos homens. A prosperidade de Isaac, seus rebanhos, seu gado, seus servos, fica tão grande que deixa de ser algo para se admirar e passa a ser algo para se temer. Para os filisteus, ele não era mais um vizinho próspero, era uma ameaça. A inveja, claro, virá ação. O mesmo rei Abimeleque que o acolheu agora o expulsa. A ordem é direta. O sucesso de Isaac foi tão estrondoso que ele se tornou uma pessoa indesejada. A hospitalidade virou hostilidade e ele é forçado a deixar tudo para trás. Obrigado a perambular, Isaac agora encara o desafio mais básico de todos. A história se volta para uma luta por poços. E numa terra onde água significa vida, essa não é uma simples disputa por recursos. É uma batalha pela própria sobrevivência. Olha só o padrão que se forma. É exaustivo. Primeiro, Isaac tenta recuperar o legado do pai, reabrindo poços antigos, mas os filisteus já tinham entulhado tudo. Sem desistir, ele cava um poço novo, e a briga é imediata. Ele chama o poço de Esseque, que é contenda. Ele se muda, cava de novo, e o conflito se repete, dando origem à Sitna, inimizade. É um ciclo desgastante de esforço, esperança e oposição. Mas até quando esse ciclo de oposição ia durar? A perseverança de Isaac está prestes a ser recompensada. Estamos chegando no ponto de virada. Aquele momento em que a maré do conflito finalmente começa a mudar, trazendo uma descoberta que muda tudo. Isaac não desiste. Ele se move mais uma vez, cava outro poço. E aí, silêncio. Nenhuma briga, nenhuma hostilidade. A oposição, que parecia infinita, simplesmente desaparece. Dá para imaginar um alívio, a gratidão de Isaac. Ele chama esse novo lugar de Rehoboth, que significa algo como espaço amplo, lugar para prosperar. Para ele, essa paz não é coincidência, é o cumprimento da promessa. Finalmente existe espaço para criar raízes, para construir, para florescer sem a sombra do conflito o tempo todo. E para fechar com chave de ouro, para selar essa vitória, num lugar chamado Berseba, a promessa original ecoa mais uma vez. Uma aparição divina confirma tudo. A mensagem é clara: o tempo de provação acabou. A promessa de proteção e benção continua de pé.
Com a paz finalmente estabelecida e a promessa reafirmada, a história poderia muito bem acabar por aqui. Mas ainda tem um último capítulo a ser escrito: o reencontro inesperado com as mesmas pessoas que o expulsaram. O que acontece agora é uma inversão de poder impressionante. O rei Abimeleque, aquele mesmo que o expulsou por ser poderoso demais, agora volta para procurá-lo. Mas ele não vem dar ordens, ele vem para pedir um favor, um tratado de paz, uma aliança. E os próprios oficiais do rei verbalizam a mudança de percepção. Eles admitem abertamente: a gente viu com clareza que o Senhor é contigo. A perseverança e a prosperidade inegável de Isaac transformaram a inveja deles em respeito. A bênção dele não é mais uma ameaça, mas sim um poder ao qual eles querem se aliar. Eles fazem um banquete, firmam um juramento de paz, e o lugar onde tudo isso acontece é batizado de Berseba, ou seja, Poço do Juramento. O poço, que antes era símbolo de briga, agora vira um monumento à paz, um marco de um acordo duradouro que bota um ponto final nessa história de conflito. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A jornada de Isaac mostra duas estratégias: a persistência de lutar por aquilo que é seu e a sabedoria de se afastar para encontrar um espaço novo. Na vida, diante da oposição, qual dessas atitudes é a mais difícil? E mais importante, como saber quando é hora de lutar e quando é hora de encontrar o nosso próprio Rehobote?